Olá, continuando nosso estudo, espero que você tenha pensado sobre o que a gente falou no último vídeo. Espero sinceramente que você tenha refletido sobre isso, sobre a importância de pensar em como que isso que a gente está vendo aqui realmente se aplica à sua vida, né? Foi para isso que Jesus morreu por nós, né? Para que a gente tivesse a nossa vida transformada, não para que a gente apenas conhecesse o Evangelho intelectualmente, né? Mas para que isso realmente mudasse a nossa vida. Então, é isso que eu espero que aconteça, né? Que esses estudos sejam usados para isso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre graça e fé, né? Continuando aí no nosso material. A Bíblia ensina que a salvação está disponível a todos nós, mas para que a gente receba isso na nossa vida é preciso crer naquilo que Jesus fez. E aí tem uma passagem que é bem importante, né, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é importante porque quando a gente fala a respeito desse assunto, a gente percebe que é muito comum as pessoas crerem que a salvação é algo que depende daquilo que a gente faz, da maneira como a gente vive. É muito comum eu perguntar sobre esse assunto para as pessoas e elas dizerem: não, eu acho que quando eu me encontrar com Deus vai estar tudo bem porque eu tenho vivido uma vida boa, né? Eu tenho sido uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, né? Eu nunca cometi um pecado grave, nunca matei ninguém, nunca roubei nada. Então as pessoas muito frequentemente pensam dessa forma. Mas como a gente viu na Bíblia, na verdade, aos olhos de Deus, nós somos todos pecadores e o que nós merecemos é o castigo por esse pecado. Então a maneira como a gente vive, de fato, não agrada a Deus, né? Existe outra passagem na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque de fato a maneira como a gente vive não agrada a Deus. Então, para ser salvo, para sermos salvos, nós precisamos crer naquilo que Jesus fez por nós, né? O que Ele fez, sim, é que pode nos salvar e não o que nós fazemos. Se depender do que nós fazemos, nós merecemos a condenação, né? O que a gente viu foi o que a gente estudou até agora, né? Então, para que nós sejamos salvos, precisamos aceitar aquilo que Jesus fez por nós, precisamos confiar naquilo que Jesus fez por nós, né? Naquilo que Ele fez na cruz. Sem isso, nós não temos como nos aproximar de Deus e termos um relacionamento com Ele. Então, a salvação é algo que vem de Deus pela graça, né? Ou seja, é algo que é um ato de bondade de Deus para conosco, não é algo que nós fazemos, e ela é algo que nós recebemos na nossa vida por meio da fé, né? Crendo nisso, confiando no que Jesus fez, é que nós podemos ter a salvação na nossa vida. Agora, muitas pessoas dizem que têm fé, né? Quando a gente conversa sobre isso, também a gente ouve isso muitas vezes, né? Não, eu tenho fé, eu creio em Deus. Mas a Bíblia diz que poucas pessoas realmente chegaram a Deus por meio de Cristo, né? A Bíblia diz que é uma porta estreita, compara a salvação a uma porta estreita, que poucas pessoas passam por ela. Então, qual que é realmente, o que é essa fé que salva, né? E que a Bíblia diz que poucas pessoas têm essa fé. Como é que é isso, né? Como é que a gente pode entender isso? Talvez a forma mais fácil da gente entender a fé salvadora é entender o que ela não é, né? Entender o que é, quando as pessoas dizem que tem fé, o que essas pessoas estão dizendo e qual a diferença entre isso e o que a Bíblia chama de fé, a fé que salva, né? Então, um ponto importante é ver que a fé que salva, ela não é apenas o reconhecimento de alguns fatos históricos, de algumas verdades. Não basta você saber algumas coisas e acreditar que aquilo é verdade para ser salvo, né? Por exemplo, acreditar na existência de Deus e acreditar que Jesus é Deus e morreu e ressuscitou, tudo isso não indica necessariamente uma fé salvadora. Isso fica evidente quando a gente vê na Bíblia que os demônios, né, que não têm salvação, que já foram condenados por Deus, eles creem nessas coisas, né? Tem uma passagem aí no nosso material que diz o seguinte: são demônios, né? Jesus está se aproximando de uma pessoa que está endemoniada e aí os demônios que estão ali nessa pessoa falam com Jesus por meio da pessoa, né?
E eles dizem assim: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então essa passagem mostra que os demônios, eles acreditavam em várias coisas a respeito de Jesus, várias informações corretas a respeito de Deus e de Jesus. Eles declaram que eles creem em Deus, eles creem que Jesus é Deus, chamam Jesus de Filho de Deus, e eles acreditam, eles creem que um dia eles serão lançados por Deus num lugar de tormento. Então eles creem que Deus vai julgar as suas criaturas, né? E que algumas delas serão condenadas. Então eles mostram saber várias coisas corretas a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Mesmo assim, essa fé, né, esse entendimento, acreditar nessas coisas, não os torna salvos, né? Tiago também, na sua carta, né, ele diz algo importante, ele diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e temem, né, e tremem, e é exatamente o que a gente viu na passagem anterior, né? Os demônios, eles creem em Deus e eles tremem, eles têm medo porque eles sabem que um dia eles vão ser condenados por Deus. Então, apenas isso, crer nisso não quer dizer que a pessoa é salva, né? Também a fé que salva, ela não é uma fé temporária. As pessoas creem em Deus e confiam em Deus para várias coisas, né? Elas não só creem que Deus existe, muitas pessoas confiam em Deus para algumas coisas, né? Costumo usar como uma ilustração para isso, né? A fé que eu tenho de que Deus pode proteger o meu lar, por exemplo, a minha família. Houve uma época no meu trabalho em que eu viajava muito, né? E toda vez que eu saía então de casa, eu fazia uma oração e eu pedia que Deus protegesse a minha casa, a minha família, minha esposa, meu filho. E eu cria que Deus podia fazer isso, né? Que Ele tinha poder para proteger o meu lar durante aquele período, né? Uma fé temporária. E aí eu saía para minha viagem para fazer o que eu tinha que fazer. E quando eu voltava para casa e encontrava minha casa, minha família, tudo em ordem, eu agradecia a Deus porque eu cria que Ele tinha protegido a minha casa, a minha família. Então eu acreditava mesmo, né? E acredito que Deus tem poder para fazer isto. Então eu peço isso a Deus e eu confio que Ele pode fazer isso. E quando eu encontro as coisas em ordem, eu agradeço porque eu creio que Deus participou da proteção do meu lar e da minha família. É uma fé em Deus temporária para uma coisa específica, mas essa não é a fé que salva, né? Que nos salva do castigo de Deus pelos nossos pecados. Então, o que é a fé que salva realmente? Qual é essa fé que a gente precisa ter para alcançar, né, para chegar a ter um relacionamento com Deus por meio daquilo que Jesus fez por nós? A gente vai explicar isso direitinho no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, continue com a gente nesse nosso estudo, tá legal?